Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho. Estamos aqui com essa Bíblia Sagrada em mãos. Hoje vamos trazer o livro de Gênesis. Para quem não conhece a palavra de Deus, vai conhecer agora. Então, hoje vamos iniciar a leitura no capítulo 1. Vou começar. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então aqui está mostrando como que foi a criação, que Deus criou desde o início, né? Isso, desde o início, do primeiro dia, Deus criou as águas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus criou a luz e viu que a luz era boa. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Olha só, gravando. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então Deus criou os luzeiros, né? Para alumiar, para fazer separação entre o dia e a noite, né? Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas dos enxames, seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então Deus passou agora, né, a criar os animais, né, que ficam nas águas. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. Então, cada espécie, Deus designou, né, Jaqueline, um destino, para que reproduzem segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, toda a criação de animais que Deus fez, tanto da terra quanto das águas, era
bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem, nós somos Imagem e semelhança de Deus, Pai Todo-Poderoso. todo-poderoso. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus deu um dom, né, vamos dizer assim, ao homem, a nós, né, que é o domínio sobre os animais. Você viu? Autoridade, né? Autoridade, isso aí. Sobre os animais. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou, elegisse. Então Deus nos abençoou. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Olha só, gente, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto Glória a dia. Deus, Glória a aleluia. Deus, Então aleluia. terminamos aqui o capítulo no O capítulo 1. que Deus terminou toda a sua criação no sexto sexto dia. dia. Então olha só, gente, esse capítulo Fala conta sobre a criação dos céus, da terra, do mares, todos dos os mares, animais viventes dos que rios. Deus fez para dominar a terra, para povoarem a terra, se multiplicar. E fez o homem, nós, a imagem e semelhança de Deus Pai. Então, este foi o capítulo 1 para ler, que a gente leu para vocês refletirem. Então, Tá bom? que tenhamos uma boa tarde. Um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Beijão. Beijão. Tchau.